quero te fazer uma pergunta. Também conversamos que Jesus é mais do que um profeta. Jesus ressuscitou dos mortos. Isso significa que ele também foi crucificado, que ele ressuscitou dos mortos, que ele não é apenas um profeta. Quando se nasce cristão, nasceu pecador. Agora começamos como limpos. Você acredita nisso? Sim, os ensinamentos da Bíblia. Isso não é justo. Leve o microfone até lá. Muito obrigado, Dr. Sabel Ahmed, pela sua palestra maravilhosa e pelos seus esclarecimentos sobre Jesus e Maria no Islã. Vamos prosseguir. Antes das perguntas e respostas, mais uma salva de palmas pela apresentação do Sabel. Vamos prosseguir e começar a sessão de perguntas e respostas. Então, a forma como faremos isso é, basta levantar a mão e nós levaremos um microfone até você. Você pode fazer sua pergunta e o Dr. Sabel responderá para você. Pode prosseguir, você pode. Bem ali, o primeiro. Obrigado, doutor. Claro, se você puder mencionar seu nome, assim eu posso me dirigir a você. Meu nome é Sajid Santu. Sajid? Santu. Santu, ok. Sim, você mencionou corretamente que precisamos de paz no mundo e o Islã significa paz. E continuando, você disse que a senhora questionou esse versículo, que você tem Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Então ela contestou. Ah, sim. Eu só gostaria de refletir sobre isso porque, sabe, nós também discutimos que Jesus é mais do que um profeta. Há muitos debates acontecendo neste país e no mundo. Porque você mencionou corretamente que quando ele estava, sabe, vindo a este mundo, anjos vieram. Então você disse, ele começou a falar aos 5 anos de idade, o que o Alcorão também confirma. Depois ele teve milagres, depois foi crucificado, ressuscitou e então ascendeu. E de acordo com o seu hadith, Al-Bukhari diz que eu juro para você que você não pode ter o dia do juízo até que Jesus venha como juiz. Então, se compararmos, como dizemos no Islã, sabemos que são cerca de 124 profetas. 124 mil profetas, sim. Então, por que apenas um profeta vai voltar, como você disse, para julgar todas as nações, se ele é apenas um profeta como os outros? Claro, claro. Tudo bem, obrigado por perguntar. Perguntar exige coragem. Pergunta, eu realmente te parabenizo por isso. A questão é, se existem 124 mil profetas e mensageiros, por que só Jesus retornaria? Não Muhammad, nem Abraão ou outros profetas, que a paz esteja com eles. Bem, é importante para nós sabermos que cada profeta recebeu milagres únicos. O milagre concedido a Moisés, como a abertura do Mar Vermelho, não foi dado a Jesus. O milagre de parar o sol e a lua foi dado a Josué, segundo a Bíblia, mas não a Jesus. O milagre dado a Daniel. Ele foi jogado, você sabe, na cova dos leões. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, recebeu um milagre que Jesus não teve. Ele ascendeu aos 7 céus e viu diferentes profetas, e viu os céus, e então viu o fogo do inferno. Ele testemunhou isso. Não foi dado a nenhum outro profeta. Então, cada profeta recebe um milagre único. Só porque o milagre é único, isso não torna esse profeta mais elevado, maior ou superior a qualquer um dos outros profetas. Número 1. Número 2 é que de todos os profetas, quem quer que tenha vindo 124 mil deles, ou definitivamente 25 deles mencionados no Alcorão, nenhum deles foi rejeitado. A rejeição de Jesus indica que sua missão ficou incompleta. Ele foi enviado ao seu povo e, no geral, o povo dele, na época dele, o rejeitou. Sabemos disso pelo Alcorão e pela Bíblia. Na segunda vinda, ele concluirá a missão. Ponto 3. Quando ele voltar, não será como judeu, cristão, hindu ou de outra fé. De acordo com o Islã, de acordo com o Alcorão, mas definitivamente de acordo com muitos hadiths. Hadith significa os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele.
Quando ele voltar, ele vai voltar como alguém que se submete ao Criador, ou seja, ele vai voltar como muçulmano. Ele seguirá a Sharia, ele seguirá o Alcorão. Ele vai orar 5 vezes ao dia, vai realizar o Hajj, vai se casar, vai ter filhos, vai lutar contra o anticristo. Então ele fará alguns milagres e depois vai falecer. E então ele será enterrado em Medina, ao lado do túmulo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então tudo isso é mencionado no Alcorão até certo ponto, mas com mais detalhes na literatura dos hadiths. Resumindo, cada profeta recebe um milagre diferente, mas isso não o torna maior ou superior. A missão de Jesus, segundo Deus, ficou incompleta, por isso ele o enviará de volta. Certo? No final das contas, Jesus, só porque ele vai ser enviado de volta, não será maior ou mais importante do que qualquer outro profeta. Deus é quem está enviando Jesus, Deus é quem vai dar poder a Jesus para lutar contra o anticristo. Dizemos que adoramos a Deus, que é nosso foco, não Jesus, Moisés ou qualquer outro profeta ou mensageiro. Você tem alguma outra pergunta de acompanhamento? O que foi isso? Porque na cruz Jesus disse, está consumado. É a resposta ao seu comentário de que a obra dele estava inacabada, porque ele veio para dar vida. Então, quando nós o quê? Eu estava te ouvindo. Acho que estamos limitando Deus. Se falamos da Trindade, não estamos limitando Deus, o seu poder, a sua autoridade, e ele está além do tempo e do espaço. Se você pode ligar, pode ter 3 formas: gelo, calor e líquida, então por que Deus não poderia ter 3? Claro! Então isso é meio confuso. Só quero o primeiro e o segundo. Eu só quero. Talvez um conceito por vez, sabe? Assim, você ainda pode pegar o microfone, irmão. Seria uma honra para nós discutir, sabe? Como irmãos. Alhamdulillah, é sempre bom discutir semelhanças e diferenças. Você perguntou, por que limitar Deus? E na Bíblia diz, você sabe, está consumado, correto? Então, novamente, há diferenças no Alcorão em comparação com a Bíblia. Como eu reconheço, há diferenças no conceito de Deus. Existem diferenças. A pessoa de Jesus é diferente no livro da Bíblia. Comparado ao Alcorão, há diferenças. Então, quando olhamos para a história bíblica em comparação com a história do Alcorão ou a história islâmica, só estou falando do ponto de vista do Alcorão, do que dizem o Alcorão, o Islã e o Hadith. Agora, rapidamente chegando à limitação que colocamos em Deus, na verdade não é uma limitação, porque estamos apenas mencionando o que Deus está dizendo. E Deus não é limitado por nada. Ou por ninguém. Tudo o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer, certo? Porque suponha que alguém diga que, sabe, eu acredito que Deus é 1 em 5 e 5 em 1. Se disser que não, Ele é só um dos 3. Mas, e se eles disserem para você, por que você está limitando Deus, certo? Então podemos construir esse argumento lógico, qualquer um pode criar uma nova fé. Alguns podem questionar, vocês cristãos dizem que Deus veio só uma vez, mas e se hindus disserem que Deus também desceu? Tipo, você sabe tantos avatares de Deus? E eles perguntam, como assim, meu querido irmão? Por que você está limitando Deus? Por que dizer que foi só uma vez? Ele pode vir várias vezes, certo? Isso não limita Deus. Você pode dizer a essa pessoa, minha Bíblia diz isso e eu concordo. A Bíblia é autêntica e possui profecias. O que estamos dizendo é que o Alcorão é confiável e esta é sua história sobre Jesus. Estamos compartilhando isso com você. O motivo deste encontro não é debater ou discutir, mas reconhecer diferenças e compartilhar nossas crenças com você. Você sabe, de acordo com algumas pesquisas, há mais pessoas se tornando ateias e agnósticas. As pessoas estão se afastando da religião, e mesmo quando se trata de religião, as pessoas têm uma percepção negativa sobre pessoas de fé. Vocês começam todas as guerras, são raivosos e cometem todas as atrocidades. Então queremos mostrar para eles que sim, temos diferenças, temos coisas em comum. E se não viemos a fóruns como este de forma pacífica, como irmãos e irmãs, essas percepções podem continuar, tudo bem? Então eu concordo com você que existem diferenças. E mais tarde, talvez em uma conversa individual ou na próxima vez que você pegar o microfone, eu posso explicar melhor por que consideramos o Alcorão tão confiável.
Afinal, nenhum livro pode estar totalmente certo ao mesmo tempo. Ou todos estão errados, ou só um está certo, não podem todos estar certos. Então eu vou elaborar mais sobre esse ponto, mas vamos dar uma chance para outros convidados. Depois podemos voltar para você também. Ok, quem é o próximo? Aproveite, faça suas perguntas. O irmão aqui na frente. Isso. Se você puder mencionar seu nome. Claro, meu nome é Harley. Harley, irmão, sim? Prazer em conhecê-lo. Obrigado por estar aqui, obrigado por nos convidar. Eu entendo o tema, mas estou meio curioso sobre o papel da beleza e da boa vizinhança no Islã. Ok. Eu leio muita poesia. Rumi é popular, claro, e as tradições sufis de recitação e oração, e um compromisso com a beleza. Você pode falar um pouco sobre isso? E se você quiser relacionar com isso, tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Mesmo sendo um assunto diferente, eu ainda vou tentar relacioná-lo, certo? Relacioná-lo ao tema maior do Islã. O que o Islã diz sobre beleza, modéstia e convivência com os vizinhos, isso é importante. Que a paz esteja com o profeta Muhammad e todos os profetas do passado. Vieram para espalhar paz, bênçãos e a orientação de Deus a toda a humanidade, certo? Muhammad, que a paz esteja com ele, foi o último profeta e teve papel universal. Então ele disse muitas coisas incríveis sobre os vizinhos. Sabe, uma das coisas que ele mencionou é que você não é um crente completo. Ele está dizendo aos muçulmanos que você não é um crente completo. Se você come até se fartar e seus vizinhos estão com fome, olhe para isso. Devemos conhecer nossos vizinhos e entender suas necessidades para podermos ajudá-los. Se você não cuida dessas necessidades, segundo o Islã, não somos bons vizinhos nem bons muçulmanos. E o incrível é que Muhammad, que a paz esteja com ele, ele não diz que é seu vizinho muçulmano, apenas diz vizinho, que pode ser ateu, idólatra, judeu, cristão, de qualquer fé ou sem fé. Primeiro ponto. Segundo, sobre a vizinhança, Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele frequentemente aconselhava a sua esposa Aisha, radiallahu anha, a preparar comida suficiente, não apenas para a nossa família. Faça comida suficiente para que possamos dar aos vizinhos. Vizinhos, não apenas vizinhos muçulmanos, quaisquer vizinhos. Também, em mais uma narração, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele disse que, você sabe, é importante dar presentes aos vizinhos. Dar presentes aproxima os corações, amolece. 2 seres humanos, 2 famílias e todo o bairro. No Islã, vizinhança não se limita à pessoa ao lado, à frente ou atrás. Vizinhos pode ser o bairro inteiro ou, em um contexto maior, toda a humanidade. Isso vem somente do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Porém, também há vários trechos assim no Alcorão. Comparado à beleza, comparado à limpeza, você sabe, Deus diz, há um hadith que significa um dito de Muhammad, que a paz esteja com ele, que a limpeza é metade da fé. Então, nos embelezar, sermos limpos e sermos modestos é um dos artigos importantes do Islã. Podemos detalhar mais isso. Mas acho que é isso que o Islã diz sobre os vizinhos especialmente, e sobre o conceito de limpeza e higiene para nós. Pergunta. Meu nome é West e eu sou muçulmano. É verdade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou a uma proteger igrejas e cristãos? O quê? Desculpe, eles fazem o quê com os cristãos? É verdade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou a uma e à nação, seus seguidores, que protegessem as igrejas? Eu não entendi a última parte. Para proteger as igrejas e os cristãos. Sim, claro. Tudo bem, então aqui vai a pergunta. Aqui está a pergunta que ele fez. E seu nome, irmão? Oeste. Oeste, ok. Irmão Oeste. Eu estava conversando com o irmão Oeste. Você pode se mover um pouco? Sim, então, irmão Oeste. Ele se converteu ao Islã no ano passado. Tudo bem, bem-vindo ao Islã. Foi por escolha própria? Sim, senhor. Ok, muito bem. Então a pergunta ou o comentário é, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele ordenou que os muçulmanos protegessem as igrejas? Sim.
Existem muitas cartas escritas pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, para as nações vizinhas. Muitos deles eram governados pelos cristãos, alguns imperadores, certo? Alguns reis, alguns chefes de estado. E ele enviou cartas para lá, como para o mosteiro de Santa Catarina no Egito e para igrejas e nações cristãs na Síria, no Líbano, na Jordânia e em diferentes lugares. E o teor das cartas é o seguinte, que os muçulmanos vão proteger as igrejas, os muçulmanos vão proteger as minorias. Então, é novamente um artigo de fé para os muçulmanos que qualquer minoria, ou qualquer vizinho, ou qualquer povo ao nosso redor, devemos protegê-los. Então, na verdade, sabe, eu quero elaborar um ponto realmente importante que muitos de vocês talvez não saibam. Muitos de nós não aprendemos isso nas escolas ou faculdades, quando o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, quando ele se mudou de Meca para Medina, havia cerca de talvez mais de 17 tribos judaicas. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi formar uma constituição com eles. Isso é conhecido como Carta de Medina. Assim, ele criou uma constituição com eles. E essa constituição diz que muçulmanos e judeus, nós seríamos um só povo. Antes dessa época, a comunidade judaica era perseguida por católicos, cristãos e persas e estava à beira da extinção. Esses judeus e as tribos judaicas, se não fosse o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, os judeus já teriam sido extintos. Então, o que ele fez foi escrever essa constituição para que eles fossem protegidos. Ele lhes concedeu autonomia religiosa e permissão para suas sinagogas. Ele deu autonomia para terem sua própria cultura, justiça e sistema penal. Então, era um mini-estado judaico dentro do Estado Islâmico, totalmente protegido pelos muçulmanos, sob o comando do profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Quem está dizendo isso, certo? Quero dizer, eu posso dizer isso. No entanto, há um professor judeu chamado Dr. David Warenstein, e você pode pesquisar isso no Google, Dr. David Warenstein. Ele escreveu no jornal judaico Dediocê, com esse professor judeu, um estudioso judeu, ele disse, isso é de 2012, em maio de 2012, esse artigo foi publicado no JTC, o que os muçulmanos fizeram pelos judeus. Esse é o título deste artigo, o que os muçulmanos fizeram aos judeus. E a primeira frase que o estudioso judeu diz é que o Islã salvou os judeus. Uau! Então ele continua. Essa é uma afirmação impopular de se fazer. Depois ele diz que essa é a realidade. Esse é um professor judeu dizendo isso e ele deu 3 exemplos. E isso se conecta com a sua pergunta. Esse professor deu 3 exemplos e mencionou Maomé, que a paz esteja com ele. Ao chegar de Meca a Medina, ele encontrou as tribos judaicas. Ele os salvou, protegeu e deu identidade, pois estavam à beira da extinção. Esse é um exemplo. O segundo exemplo é quando muçulmanos, judeus e cristãos viviam em paz na Espanha muçulmana. Mas depois, como sabemos, a Inquisição Espanhola aconteceu por volta de 1492 até 1609 e além. Na Inquisição Espanhola, muitos judeus e muçulmanos foram forçados a se converter ao catolicismo. Alguns deles foram queimados na fogueira e o restante foi expulso do país. Então, os muçulmanos foram para os países africanos, para o Império Otomano e para o Oriente Médio. Onde você acha que o povo judeu foi? Eles não foram para nenhuma terra cristã. Eles buscaram proteção na terra muçulmana e foram acolhidos pelo Marrocos. Nossos primos disseram, sejam bem-vindos, nossa casa é sua. Eles foram para o Império Otomano e os muçulmanos otomanos, eles acolheram o povo judeu, esta é a sua terra. Vivam em paz e harmonia. Eles foram para a Palestina, onde os muçulmanos palestinos os receberam de braços abertos. Vocês são nosso povo. Vocês podem viver aqui em paz e harmonia. Isso é o Islã. Então, o terceiro exemplo, esse professor judeu que ele mencionou dos 3 exemplos, certo? O terceiro exemplo que ele citou é a Segunda Guerra Mundial. Quando o resto das nações cristãs, especialmente os nazistas na Alemanha, estavam exterminando o povo judeu, você sabe, o Holocausto, muitas das nações cristãs entregavam o povo judeu aos nazistas por medo. Todas as nações muçulmanas, como Bósnia, Kosovo, Albânia, Turquia e até o Irã, fizeram um pacto.
Aliás, eles fizeram um pacto de que não entregariam nenhum judeu aos nazistas. Então, as nações muçulmanas, guiadas pelo Alcorão e pelo exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, eles fizeram um pacto que nós vamos escrever documentos falsos para o povo judeu, dizendo que essas pessoas são nossas, que são nossos cidadãos. Não entregaremos ninguém a vocês, nazistas. O Irã salvou a vida de 2.000 judeus. A Turquia salvou a vida de 75 mil judeus. 75 mil judeus, Bósnia, Kosovo, Albânia, Marrocos e outros países muçulmanos salvaram mais de 200 mil judeus. Eles foram salvos pelos muçulmanos. Esse é o legado islâmico. É isso que precisamos ensinar nesses tempos desafiadores. O que está acontecendo, você sabe, talvez tenha ouvido as notícias, o que está acontecendo, certo? Precisamos ensinar essa história. Esse é o nosso legado. Como muçulmanos e seres humanos, podemos viver em paz e harmonia, extraindo das escrituras, do Alcorão e dos hadiths. Essa é a realidade, certo? Sim. Então espero que isso responda à sua pergunta sobre a proteção, a segurança, a autonomia, a liberdade e a identidade que o Islã deu às minorias. Sim. É? Bem, bem-vindo de volta. Faz tantos anos desde a última vez que te vi. Tudo certo? Bem-vindo de volta. Sempre bom te ver. Vou perguntar sobre o sufismo de novo. Mas na diferença entre muçulmanos sunitas e xiitas, existe uma diferença. E como as semelhanças e diferenças são percebidas entre o cristianismo e o islamismo? Então tá. Existem sunitas e xiitas. E as diferenças no cristianismo? Entendi. O que dizem sobre as diferenças no cristianismo? As semelhanças e diferenças entre o islamismo e o cristianismo, os sunitas e xiitas têm diferenças nesse aspecto. Claro, claro. Ok, acho que entendi o principal, mas seja bem-vindo de volta. Ok. Então a pergunta é, sabe como os sunitas e os xiitas veem as semelhanças e as diferenças entre eles e entre os cristãos? Então eu diria que eles veem, no geral, o que eu apresentei. Então, tanto os sunitas quanto os xiitas, eles não concordam com a Trindade, eles concordam com o Deus absolutamente monoteísta, ou seja, um Deus e uma pessoa, não três pessoas em um Deus, e vice-versa. Segundo, eles concordam porque o Alcorão afirma que Jesus foi só um profeta, certo? Sunitas e xiitas concordam totalmente com isso. Sunitas e xiitas concordam que existem várias versões da Bíblia. Tipo, 66 para os protestantes, 73 para os católicos, 78 para os romanos, sabe, gregos, ortodoxos. Então, os xiitas e os sunitas concordam que essas são as diferenças. Ok, esta irmã Su está aqui, mas ela não se sente confortável para falar no microfone. Então ela fez a pergunta. Claro. Maria foi a única mulher a quem os anjos disseram que Deus criou. Deus a criou, deu a ela um filho sem pai. Ela é a única mulher entre vocês. Claro, a pergunta é, Maria é a única mulher? Mencionada em todo o Alcorão como alguém que vai engravidar sem qualquer intimidade, sem nenhum parceiro masculino? Sim, segundo o Islã, ela é a única. Sim. Então isso faria dela uma profetisa diferente das demais? Entendi. Então há uma mensagem maior por trás dessa pergunta, certo? O contexto dessa pergunta. Então isso a torna especial, mas também há outras pessoas em toda a humanidade no Alcorão que também foram especiais. Por exemplo, Sara, a mãe de Isaac, ela era bem idosa, ela já estava na pós-menopausa, certo? Ela teve um bebê, um milagre de Deus. Quem colocou aquele bebê Isaac no ventre de Sara? Deus. Então ela é meio que igual a Maria. Abraão era realmente velho. Certo, vamos falar de Adão, certo? Adão não tinha pai nem mãe. Ele foi feito do zero. Então, se Deus pode fazer qualquer um do zero, se Deus pode criar todo o universo do nada, Deus pode criar um bebê, Jesus no ventre de Maria. Então Maria é especial, assim como Sara, assim como Abraão, assim como Jesus, e assim foram todos os profetas e todos os mensageiros. É isso aí.
Então nós a respeitamos, aliás, certo? Ela é mencionada, você sabe, as mulheres muçulmanas usando o hijab, elas estão seguindo o que Maria costumava usar, o hijab, e ela é retratada usando o hijab, certo? Então nós a louvamos, honramos, amamos e respeitamos. Sim. Obrigado, Dr. Sabil, por explicar esse ponto de vista detalhadamente. E o seu nome, senhor? Mark. Mark, isso. Sim, prazer em te conhecer. Você pode nos ajudar a entender seu pensamento, seu raciocínio, quando você citou no começo algumas passagens diferentes dos evangelhos? Por exemplo, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele dizendo paz aos seus discípulos ou ele orando no jardim do Getsêmani? Porque você também usa outros versículos dos evangelhos para mostrar que Jesus é apenas um profeta, como o Alcorão diz. Mas em alguns desses versículos que você citou, se você realmente os ler com atenção, por exemplo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, isso significaria que ele também foi crucificado, que ele ressuscitou dos mortos, que ele não é apenas um profeta. Ao orar no Getsêmani e chamar Deus de Pai, ele mostra ser o Filho de Deus. Então você pode nos explicar como determina quais versículos usar e por que deixou de fora certos outros sobre Jesus? Obrigado. Claro, é uma boa observação. Mark, tudo bem, certo? Então agora eu poderia, certo? Então você pode estar se perguntando como é que eu estou citando a Bíblia para apoiar o ponto de vista islâmico. Talvez, certo? Então por que apenas certos... Por que passagens selecionadas? Certo? Porque escolher a dedo? Ok, tudo bem. O motivo pelo qual selecionei certas passagens não é porque acreditamos nelas, mas porque você acredita nelas. Então, selecionei essas passagens. Isso está alinhado com o que o Islã está dizendo. Número 1, número 2. Sabe, quando olhamos para qualquer livro, há algumas passagens que são realmente explícitas e outras que são realmente implícitas. Implícito pode ter vários sentidos, explícito tem significado literal. Então, quando olhamos para qualquer passagem explícita do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, certo? Além disso, no Alcorão podemos construir um argumento de que Jesus nasceu, ele teve um começo, ele nasceu de Maria, ele se declarou profeta várias vezes. Como em Mateus 13:57, Marcos 6:4, João 44, Lucas 13:33, ele disse, eu sou um profeta. Ele afirmou não ser onisciente, mesmo quando perguntado sobre o último dia. Ele disse em 13:32 de Marcos que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, só o Pai sabe. Então, quando consideramos Jesus como uma pessoa, dizemos que seus milagres vêm de Deus. Ele disse, eu sou um profeta. Ele disse que minha principal mensagem é adorar o Criador. Ele costumava adorá-lo como Criador. Então, nós dizemos que essa parte, esses versículos explícitos, criam uma narrativa que apoia a versão islâmica. Agora, eu reconheço que há certas passagens que falam sobre ele. Eu e meu pai somos um, certo? E quais outras passagens você mencionou? Orando a Deus como pai ou a uma pessoa falecida? Sim, então orando ao seu pai. Então quero dizer, isso está de acordo com o que o Islã diz, porque o Islã diz que todo profeta, todo ser humano, eles costumavam se submeter a Deus e costumavam orar a Deus, certo? Em Mateus 26:39, Jesus foi ao jardim do Getsêmani e orou a Deus. Então, até isso é uma passagem explícita. Outra passagem explícita, Marcos é. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Está mencionado lá, ouça Israel que Jesus, um homem entre vocês, realizou grandes obras e Deus estava fazendo essas grandes obras entre vocês, certo? Então, mesmo depois que Jesus se foi, os discípulos, as pessoas e os seguidores o consideravam um grande profeta e um homem. Deus age por meio dele. Então, quando analisamos as passagens explícitas, podemos dizer que há um único Criador e Jesus como profeta. Quando você analisa as passagens implícitas, então podemos construir um argumento sobre a teologia cristã. Então esse era todo o meu ponto. Bem, muito obrigado a todos. E essa será a última pergunta. O irmão está dando um sinal. Então... Certo? E obviamente, depois que terminarmos, eu ainda vou estar aqui, ok? Eu não vou a lugar nenhum, eu ainda vou estar aqui.
E nós podemos, como irmãos e irmãs, ainda conversar sobre o que temos em comum, sobre as diferenças e, além disso, como podemos trabalhar pelo bem comum da sociedade. Sim, irmão. Meu nome é Dominic, muito obrigado pela sua palestra. Minha pergunta vai em uma direção semelhante à pergunta do Mark. Ele já disse que você citou versículos do Novo Testamento mais antigo, e o ponto que você fez é, como até mesmo a mesa diz, o Islã é o caminho de Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Mais ou menos isso. Todos eram profetas islâmicos, certo? E que eles tinham uma forma de pensar islâmica. Agora, para fazer esse argumento, é claro, você precisa mostrar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e então o Alcorão. Vejo claramente a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, pois o Antigo já anuncia a vinda do Messias, e nós temos até profecias muito específicas, como Isaías 7, né, o nascimento virginal, Isaías 53, até mesmo falando sobre a crucificação do Messias que estava por vir. Miqueias 5:1 trata do Messias nascendo em Belém, entre outras profecias sobre sua vinda. E então o Novo Testamento é a continuação natural, mostrando Cristo como aquele que o Antigo Testamento já havia predito, mas agora com o Alcorão. Isso não parece ser o caso para mim, tanto que Jesus é a revelação suprema, perfeita, a revelação final de Deus que foi profetizada no Antigo Testamento. Agora, onde está a necessidade, depois da vinda de Cristo, de um profeta novamente como Maomé, e onde ele está? Predito na Bíblia? Como João 16, por exemplo, que os muçulmanos frequentemente citam, então, obviamente, fala sobre o Paráclito em grego, o Espírito Santo, e não sobre Maomé, ou algo assim. Tudo bem, é uma variedade de tópicos que você mencionou. Então, Dominic, certo? Sim. Ok, então perguntas importantes que você tinha, que existe uma continuidade que você vê no Antigo Testamento, Novo Testamento. Por quê? Precisa de um novo profeta? Tudo bem, vou direto ao ponto, certo? O que nós dizemos como muçulmanos, o que o Alcorão, o que a mensagem profética diz, é que a continuidade não começa apenas no Antigo Testamento, ela começa até antes disso. Isso significa que eles eram profetas e mensageiros, como você mencionou, 124 mil deles. Foram enviados a todos os povos e toda a humanidade, todas as nações, com uma única mensagem, que a humanidade deve se submeter e adorar somente um Deus. Porém, ao longo da história, essa mensagem foi diluída e as pessoas se afastaram, criando sua própria fé e modos de vida. Algumas pessoas diluíram e alteraram as escrituras, outras se perderam. Então, como as escrituras foram alteradas, a teologia e a ideologia e o monoteísmo também foram modificados. Então Deus designou o último profeta, Muhammad, que a paz esteja com ele, e através do Alcorão, Deus quer lembrar nossos amigos cristãos, judeus, hindus e todos, que voltem à mensagem principal que eu dei a todos os profetas, apenas se submetam a um só Deus. Por isso a necessidade de Muhammad, que a paz esteja com ele. Como a orientação mudou, as escrituras entregues a Jesus, Moisés, Davi e Abraão foram alteradas no passado. Isso mostra que era preciso uma nova escritura. Então Deus deu o Alcorão e Deus deu a garantia de que Ele vai proteger o Alcorão sem nenhuma alteração. Veja, o que dizemos é que as escrituras anteriores vieram apenas para certas pessoas e para um determinado tempo, então elas eram limitadas ao tempo e às pessoas. Mas o Alcorão deve ser para toda a humanidade, então há a necessidade de uma nova escritura. O quarto ponto é que, você sabe, a humanidade, infelizmente, precisamos de orientação sobre como construir um sistema econômico justo, um sistema judiciário, um sistema social, um sistema econômico, certo? Sistema de justiça. Precisamos de orientação em todos esses sistemas sobre como criar uma sociedade justa e harmoniosa. O Novo Testamento não detalha como criar um sistema econômico justo. Por exemplo, Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso não é um sistema econômico completo e abrangente. Nós precisamos disso. O Novo Testamento não tem isso. O Antigo Testamento aborda aspectos de sistemas econômicos, políticos e judiciários, mas se limita principalmente ao povo judeu da época. Então nós precisamos em nossos tempos de um sistema justo, abrangente, prático, viável e benéfico. Precisamos disso, não há nas escrituras anteriores.
A necessidade de um novo profeta e escritura é porque Deus enviou nova orientação abrangente para nosso benefício. Então, por todas essas razões, dizemos que há uma necessidade de reviver a fé monoteísta, a orientação abrangente e a pureza da escritura. Essa é a razão para um novo profeta, Muhammad. Que a paz esteja com ele. Para encerrar, sua pergunta seria: por que não um profeta após ele? Talvez 2000 anos atrás, no passado. O que dizemos é o que o Alcorão diz, o que os mandamentos no Alcorão e no exemplo profético dizem. Ele foi protegido para que nós, como seres humanos, possamos viver em paz e harmonia. Para resolver nossos problemas, descobrir quem é o Criador, o propósito da vida e como alcançar a salvação. Há informações suficientes no Alcorão e no exemplo profético para que possamos obter os ensinamentos. Viva guiado por Deus e por sua misericórdia alcance o paraíso. Como temos informações suficientes, completas e perfeitas, não há necessidade de um novo profeta ou de um novo mensageiro. Espero ter respondido essa parte da pergunta. Sei que você tem mais dúvidas, certo? Estarei aqui. Você estava levantando a mão. Eu fico aqui a menos que ele queira passar o microfone para você. Ele é o chefe, ok? Ou podemos conversar individualmente. Infelizmente não temos tempo. O almoço está esperando. Muito obrigado novamente, Dr. Sabel. Obrigado a todos por estarem tão atentos, alertas e por fazerem perguntas. Uma grande salva de palmas para o Dr. Sabel e para vocês também. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado por passarem a manhã de sábado conosco. Sei que poderiam estar fazendo outras coisas. Obrigado novamente. Isso encerra a parte formal da palestra e perguntas. Em seguida... Então você pode ver o reino. Então, o que nasce de novo? Me diga. Deus, o que significa nascer de novo? Pode definir. Não podemos nos aproximar de Deus, pois estamos completamente mortos, como um cadáver. O que você quer dizer com se aproximar? Não conhecemos, entendemos ou desejamos Ele. Estamos totalmente perdidas e cegas. É como um ciclo, entende? Não dá para se levantar para a vida. Um ser humano sem a geração de Deus, sem a ajuda de Deus, é como nos trazer a vida. Nós nem sequer conseguimos ir até Ele. Mesma coisa no Islã. Ok, próximo ponto. Mas não é. Sim. Como é que isso é igual? Como obter conhecimento de Deus? É preciso ler, pedir a Deus e Ele te dará. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tudo o que você está dizendo, 100% exatamente no Islã. Acho que o que ela está dizendo é que a diferença no Islã, ou quando alguém nasce como cristão com a Bíblia, já nasce pecador. Não começamos puros. Você acredita nisso? Sim, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas isso não é justo. Por quê? Bem, não se trata de ser justo. Se trata do que é justo. Não se trata de justiça. Ok, não, como isso é justo? Vamos lá, se eu dirijo tem que ser. Você sabe, Deus é Deus justo. Mas os pensamentos de Deus são mais altos do que a minha mente. Não, justo significa ok. Se você dirigir acima do limite de velocidade, você deve receber a multa. Não eu ou qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa pecadora cometeu um pecado. Essa é a definição. Que pecado o bebê cometeu? Me diga. Estamos dizendo isso por causa do pecado de Adão, a primeira pessoa. A natureza pecaminosa, que incentiva o desejo pelo pecado, é herdada por toda a humanidade. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo como Salvador. Então, só um segundo. Claro. Então... Não. Então, antes disso, você está construindo a conexão, certo? Então, o que estou dizendo é que a definição de pecador é que um pecador cometeu um pecado. Você concorda? Então me diga, que pecado o bebê cometeu? Nossa visão de pecador é diferente, por isso pensamos diferente. Ah, como pode ser diferente? Porque nós acreditamos que Adão, como o primeiro humano, representou a raça humana. Eu não estou dizendo que você concorda com isso. Estou dizendo que, por exemplo, em uma família, eu não sei de onde você é, mas você é da Índia. Legal. O pai simboliza a família. Se o pai quebra a lei, então ele pode colocar toda a família em apuros, porque o pai representa a família. Na verdade, não. Mesmo na Índia. Eu só estou dizendo. Se é assim na Índia, o mundo deve condenar isso. Se o pai comete um crime, a esposa também deveria ir para a cadeia. Isso não pode acontecer, por exemplo, se eu cometer. Mas isso estaria errado, no entanto. Isso acontece aqui. Se eu fraudar impostos no nome da minha família, mesmo sendo eu o responsável, todos podem ter problemas. É assim que funciona. O que você quer dizer com problemas? Eles seriam presos? Não é.
Vocês concordam? Suponham, ok, eu sou pai de 3 filhos. Se eu cometesse uma fraude fiscal, tanto faz, prenderiam meu filho de 10 anos. Se for o caso, eu estava dando exemplos de impostos sobre propriedade. Qualquer coisa que você veja, o exemplo da família. Se você está representando a família. Só estou dizendo, se o pai representa a família e o pai comete um erro, isso afeta toda a família. Ok, afeto é diferente. Digo o mesmo. Adão pecou, foi o primeiro humano para os cristãos e afetou toda a humanidade. Por enquanto, todos nós temos um desejo pecaminoso apenas por meio do pecado. Isso é diferente, isso é diferente. Veja, e ela está dizendo que nós já nascemos pecadores. Eu estou dizendo, não terminei? Sim. Devido ao pecado de Adão, todos somos seus descendentes. Tenha cuidado. Vou apenas garantir que digo certo. Somos condenados pelo pecado de Adão. É o que a Bíblia ensina. Por isso Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo. Isso é teologia. Que é perfeito. E se você vier a Jesus, na linhagem de Jesus, a linhagem de Adão, você não é mais condenado. Então, um bebê é um pecador? Se um bebê morre um dia após o nascimento, ele vai para o fogo do inferno. Bem, nós não dizemos isso. Nós também dizemos... Por quê? Eles deveriam ser. Mas Deus também, nós acreditamos, é misericordioso. E nós não acreditamos que Deus se alegre com a morte das pessoas. Não é questão de se alegrar. Estou tentando entender esse conceito sob a ótica da justiça e equidade. Todos nós concordamos que Deus é justo, Deus é correto, certo? Se Ele é justo e correto, Ele não vai chamar alguém de pecador se essa pessoa não cometeu um pecado. Sabe, Adão não consultou você nem a mim. Quando ele comeu da maçã, ele não consultou, certo? Então, ter o potencial para pecar não é o mesmo que cometer o pecado. Por exemplo, quando eu dirijo de Chicago até aqui, eu tenho o potencial de quebrar a lei. Eu quebrei a lei. O sistema legal pode me responsabilizar se eu estiver a 55 numa via de 55? Sim, pois isso já é considerado infração. Isso estaria errado. É isso que vocês estão dizendo. Não é a mesma coisa. Deus é santo, certo? Você crê que ele é totalmente santo. Então, uma pessoa com potencial para pecar não pode existir na santidade de Deus, pois somos imperfeitos, certo? Se você ilumina um templo escuro, a luz elimina a escuridão, certo? Então, se você pega uma pessoa que cometeu pecados e a coloca na presença de Deus, essa pessoa vai desaparecer. Então, eu não posso permanecer na presença de Deus. Ser pecadora ou ter potencial para pecar é o mesmo. A mesma coisa. Como pode ser a mesma coisa? Se nós duas formos criadas como seres humanos perfeitos no último dia, porque fomos regeneradas, nascemos de novo, esse pecado é completamente lavado de nós. Então, quando estivermos com Deus no céu, não teremos absolutamente nenhum potencial para pecar, porque Deus tirou isso de nós. Você nasceu de novo? Sim. Tudo bem, você peca? Qual é o objetivo de nascer de novo? Então, meu pecado está coberto por Deus. Nós acreditamos nisso. Ah, então você pode fazer qualquer coisa, né? Não. Então qual é o sentido? Nós nascemos de novo neste mundo. Estou dizendo, logicamente, se você nascer de novo... Em que geração? O que foi isso? É isso que ela estava dizendo ao ser regenerada. Então, porque ela é regenerada, é isso que ela quis dizer com mudança interior. Então, ela não deseja mais pecar. Ela sabe que está completamente perdoada, mas sabe que não pode pegar esse perdão e usá-lo como desculpa para continuar pecando. Tecnicamente, ela poderia. Também cremos na santificação, ou seja, à medida que cresço na fé cristã, sou cada vez mais santificada, para me parecer mais com Deus. Quando eu morrer, Deus vai me dar um novo corpo, uma mente completamente nova, um coração completamente novo, que não é capaz de pecar porque fui coberta por Ele. Mas sabe, porém... Não tenho potencial para pecar e nunca pecarei. Quando? Depois do dia do julgamento? Depois que eu morrer, sim. Sim. Ou seja, todos estariam no paraíso, aqueles que estão no paraíso, isso é diferente, certo? Não é diferente, é o mesmo. Só estou tentando olhar para o claro. Certo, quem estiver lá não terá potencial, isso é outra questão. Nós, como humanos... Porque aceitaram um sacrifício e foram regenerados aqui. Muçulmanos acreditam exatamente na mesma coisa, aliás. Sim. Eles não aceitam. Sim, eles não aceitam. Eles não aceitam a regeneração e a travessia dos mortos. É disso que estamos falando. O Islã rejeita isso. Certo, vamos começar daqui, ok? Se alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele morreu, ressuscitou e é o Criador e Senhor. Agora, essa pessoa que está nesse estado de espírito, ela tem potencial para pecar? Depois de aceitar Cristo?
Sim, qual é o ponto? Qual é o ponto? Veja, um hindu tem potencial. Você, como nascido de novo, tem potencial. Qual é o ponto? Antes de aceitar Jesus, você não tem só o potencial, é um pecador absoluto. Você vai enfrentar a ira de Deus quando morrer. Não há expiação, não há nada que possa te proteger da completa santidade de Deus. Esse é um descrente, essa é uma pessoa que não aceitou Cristo. Quando você vem a Cristo, aquele pecado que você cometeu foi expiado, certo? Ele foi assumido por Deus. Com o pecado, qualquer pecado. Todo pecado no mundo. Qual é o sentido? Eu posso sair e matar algumas pessoas? Mesmo sem querer, eu poderia, tecnicamente. Ok, tudo bem, vá em frente. Você está perdoado. Seu pecado está perdoado. O que significa que quando você está na presença de Deus, Deus não apenas nos vê, Ele vê o que Ele fez por nós, certo? Ele chamou isso de sangue de Cristo, como se nos lavasse. À medida que crescemos na nossa fé, nosso coração está sendo gerado, está sendo completamente renovado. Então, as coisas que eu desejava antes de conhecer a Cristo, eu não desejo mais. Todo muçulmano diz a mesma coisa. Aliás, veja, qualquer muçulmano que recebe alguma educação se torna piedoso, começa a fazer as 5 orações diárias e dar caridade e diz, sabe de uma coisa? A transformação espiritual está em mim. Faço coisas boas, mas vou me arrepender diante de Deus. É o mesmo pensamento, sem nenhuma mudança. Sim. Uma é gerada pelo ser humano e a outra é gerada por Deus. Mesmo assim, isso também vem de Deus, só para você saber. O que houve? Com licença. Claro, sim, sim. Mas o que acontece então? Tipo, hoje, se ao sair daqui você fizer algo contra Deus, contra Allah, o que acontece agora? Por que não faz isso? Você tem a certeza de saber que está seguro com Ele e nunca vai precisar vê-lo? Então eu ouvi você dizer, era isso que eu queria te perguntar. Eu sei que ficamos sem tempo. A parte da garantia. Mas, tipo, quando você, ao mencionar Muhammad, diga que a paz esteja com ele, isso é uma oração pedindo por isso? Ou o que é isso? Porque, como cristãos, acreditamos que Jesus é o príncipe da paz. Ele disse que nunca nos deixaria nem abandonaria após aceitá-lo. Não precisamos acreditar ou orar. Porque a paz dele está sempre sobre mim, porque eu tenho o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo e habita em mim. Então, isso é algo que você tem que pedir para Maomé, porque ele deveria ter essa paz, certo? O que significa dizer que a paz esteja sobre ele? Quando dizemos que a paz esteja sobre ele para Maomé, que a paz esteja sobre ele, não pedimos a ele, mas sim a Deus que siga abençoando esse nobre profeta. Mas se ele, entre todas as pessoas, já está garantido disso, não deveríamos mais precisar pedir isso. Porque ele não está aqui, mas na eternidade, né, ele deveria ter a paz de todos, né, essa paz. Então por que pedir isso? É que Deus não daria aos seus profetas. Sim, por isso devemos amá-lo, admirá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. Muhammad, que a paz esteja com ele, certo? Dizemos isso por amor, sabe? Assim como com meus pais eu não chamo só pelo nome, eu digo mamãe, mãe, não é? Então, mesmo que eu não diga isso, minha mãe sabe que eu a respeito. Mas ao chamar pelo nome, obviamente ela sabe que estou me referindo a ele, e ela adora quando eu uso esse título. Deus pode enviar paz e bênçãos a Muhammad e a todos os profetas. Quando dizemos isso, também recebemos a recompensa, e é uma forma de demonstrar nosso amor extra pelo profeta. Mas há alguma chance de Muhammad não estar sentindo essa paz? Essa chance seria eterna? Onde quer que ele esteja, no Jannah ou em outro lugar? A chance de ele não ter paz? Ele está, mas não é sobre ele experimentar, e sim sobre o amor que demonstramos. Não é sobre essa conexão, mas sim a daqui com Deus. Amamos tanto essa pessoa, queremos louvá-la e continuar louvando. Esse é o amor que demonstramos. É assim, quero dizer, é possível que isso seja verdade no Islã, na fé muçulmana? Se existe alguém que tenha a garantia da paz de Allah? Tipo, quero dizer, isso está escrito, ainda está na pedra? Só tem Maomé? Você tem isso? Tipo, quem tem essa paz? Paz ou a certeza? Você quer dizer paz ou a certeza do paraíso? Que é a mesma coisa, porque tipo, não existe paz se não tivermos isso. Claro, quero dizer que a paz de Deus esteja sobre todos os crentes. Sabe, na verdade, no capítulo 2 do Alcorão, versículo 25 diz: quem tiver a crença correta e praticar boas ações. Deus promete a essas pessoas, garante, aliás, Deus promete a essas pessoas o paraíso eterno. E
Não diz aliás. Qual o padrão para boa crença? Boa pergunta. Não é como se você tivesse muitas boas ações e automaticamente fosse para o paraíso. Uma boa ação pode garantir algo a alguém se Deus aceitar, certo? Agora, o que é bom e o que é ruim, Deus é quem define. Deus define o que é bom e o que é ruim de forma abrangente. Não é sobre a quantidade de boas ações. Mesmo que não consigamos fazer algo, e todos nós somos pecadores, mesmo que deixemos de fazer qualquer coisa que deveríamos fazer. Por exemplo, se eu precisava orar de manhã, mas dormi demais e perdi a oração antes do nascer do sol, devo me arrepender diante de Deus. E então Deus diz no Alcorão que Ele está disposto a perdoar todos os pecados, exceto um pecado, que é associar parceiros a Ele. Deus é perdoador, amoroso e misericordioso, não sedento por sangue. Que se você cometer um erro, Ele tem que te punir ou tirar o seu sangue ou o sangue de outra pessoa. Deus é um Deus misericordioso no Islã. De onde, quando falávamos sobre o pecado de um bebê em comparação ao de Adão, você perguntou, como isso é justo no Islã? Se você realmente fosse aplicar isso, então não haveria justiça alguma. Você levou a sério. Tudo bem, então. Há um hadith sobre uma prostituta que deu água a um cachorro ou gato, e por isso teve seus pecados perdoados. Há muitos exemplos disso. Alguém é pecador. Elas cometem muitos erros, mas como a niyá delas era hassana, Deus as perdoa por conhecer suas intenções. Isso é justiça, não é? Se cremos em um Deus totalmente santo, não importa o quanto faça o bem ou suas intenções, você continua sendo pecadora. O que significa que você não pode estar com ele no paraíso. Ponto final. Então deixa eu te dar um exemplo, certo? Eu fui para a Guiana uma vez, na América do Sul, e lá, as pessoas de lá, os muçulmanos, escutam essa história, certo? Eles me disseram, sabe, doutor Sabil, você quer... Essa é uma história realmente importante. Deixe-nos. Queremos compartilhar com você. Eu disse, tudo bem. Disseram que alguém dirigiu acima do limite de velocidade. Todos nós fazemos isso, certo? Ele dirigiu acima do limite de velocidade e o policial pegou ele. E aí, essa pessoa foi na frente do juiz e o juiz deu uma multa para ele. Certo, história simples. Isso se repete bilhões de vezes pelo mundo. Nada de novo nisso. O país inteiro ficou em alvoroço por causa dessa única multa. Esse é o contexto por trás disso. O contexto é o seguinte, essa pessoa estava dirigindo rápido, a esposa dele estava grávida, era uma situação de risco de vida. E então, como o país inteiro estava em alvoroço, o juiz chamou a pessoa e disse, sabe de uma coisa? Agora, com base nas circunstâncias, a justiça determina que perdoemos o que você fez. Então, justiça e misericórdia podem andar de mãos dadas. Justiça e misericórdia não são mutuamente exclusivas. Os cristãos que as fizeram assim. Se você quebra uma lei, alguém precisa te punir e Deus quer sangue. Não, sabe? Você disse que nós as tornamos exclusivas, mas antes não fazíamos isso. Sim, como ela está dizendo que a justiça precisa ser feita, certo? Você está perdendo o sentido da cruz, meu amigo. Por isso Jesus morreu. Mas falando sério, Mas você entendeu o essencial da história, certo? Ouça, Christian, é mutuamente adequado. Talvez fui mal interpretado, e você, sendo instruído, disse algo correto. Não acreditamos em justiça e misericórdia. Cremos que merecemos a ira de Deus. Isso é justo. Você fala de justiça. Merecemos a ira e o julgamento de Deus, mas Ele é misericordioso. Por isso, Jesus Cristo, o único Salvador, assumiu essa ira na cruz. Por você e por mim, podemos ser salvos, onde justiça e misericórdia se unem. Onde fica o conceito de perdão? É exatamente isso. É como quando Deus enviou Jesus. O motivo humano para a morte de Jesus Cristo. Então alguém está pagando por isso, certo? Alguém está pagando por isso. De certo modo, Deus mesmo paga por isso. Como? Porque cremos que Jesus é Deus. Então Deus morreu. A parte humana disso morreu. Então qual é o sentido? Se Deus não sofreu como humano, Ele pode criar uma caneta, um humano ou um animal. Se Deus mata isso, Deus não está sofrendo. Esse sofrimento é humano. Isso é sofrimento humano. Deus estava em Deus, e Jesus é Cristo, Deus e homem. 100%. Não uso. Não existe 100% de certeza. Assim como quando Deus enviou o carneiro para salvar o filho de Abraão, houve o chamado Qurbani, um resgate, ou fidyá, em árabe chamado fidyá, um resgate, isso é uma troca. O carneiro morreu, o filho de Abraão ficou salvo. Esse é o mesmo conceito repetido. Cristo morreu como nosso resgate e assim trocamos. Então, qual é o conceito de perdão? Por exemplo, se eu desse $1.000 para o meu amigo Akram, se ele precisasse de dinheiro, certo?
Certo, em 2 anos avalio a situação dele e penso, talvez ele não consiga pagar. E sabe, eu vou simplesmente te perdoar, certo? Agora, se eu o perdoar, não posso voltar no dia seguinte e dizer, sabe de uma coisa, você tem que pagar de algum jeito. Perdão é quando nada acontece, ninguém morre ou paga. Sem sacrifício de animais ou humanos, sem derramamento de sangue. Essa é a definição de perdão. Essa não é a definição bíblica. Alguém precisa pagar. Então isso não é para... Você entende esse ponto? Se eu der $1.000 para Akram, por exemplo, e depois eu disser para ele, sabe de uma coisa? Ah, não se preocupe, somos amigos, você está perdoado. Se eu digo que ele está perdoado, então amanhã eu volto e digo, você tem que pagar, certo? Isso contradiz o perdão. Perdão significa que você não pede absolutamente nada. Então, o motivo... Essa é a definição de perdão no dicionário. Se você tem uma definição diferente, sim, se você inventar uma definição diferente junto com a definição comum, com a qual toda a humanidade concorda, essa é a sua situação. Mas não é uma definição diferente. Sim, é. Porque o motivo pelo qual somos completamente perdão é que não temos absolutamente nada com que nos preocupar, certo? Mas bem. O perdão é dado por Deus. Ainda não faz sentido pra mim, certo? Tipo, eu estou cometendo um erro, estou recebendo uma multa porque estou dirigindo tão rápido. Por que Jesus deveria ser um castigo? Você não gosta disso? Você não gosta Deus? Isso não faz sentido. Se eu peco contra Deus, devo pedir perdão a Ele, pois só Ele tem autoridade para perdoar. E Ele poderia perdoar. Ele pode te perdoar? Sim, essa é a principal diferença entre Islã e cristianismo. Sim. Você explicou o perdão no Islã, certo? Temos direitos diante de Deus e dos seres humanos. Se prejudicarmos alguém, devemos compensar, como ao pegar ou roubar algo de outra pessoa. Ou eles podem te perdoar. Ou eles podem perdoar, mas aí eles levam. Estão esquecendo essa parte, amigos. Se alguém diz, eu perdoo, então eles fazem uma aliança. Alguém está pagando, então eles estão pagando. Eles não estão pagando. Se você está dizendo que está tudo bem, você pode ficar com os $1.000. Esse é o problema. Alguém tem que me dizer com certeza. Cremos juntos que Deus é santo e não há pecado. Eu nunca disse que Deus é isso. Não, eu entendo. Eu estou dizendo que Deus não. Deus é santo. Não podemos simplesmente aceitar o perdão total. Por que não? Simplesmente não é. Justiça, perdão e misericórdia podem coexistir, mas nossos cristãos não entendem isso. Veja, se por exemplo meu filho de 10 anos come 5 biscoitos quando só deveria comer 1, se eu bater nele sempre não está certo. Esse é um pai muito severo. O que eu faria é, sabe, me abraça da próxima vez, não faça isso. Sabe, Joseph, isso não é bom para você. Estou perdoando e ensinando uma lição e ele está aprendendo. Isso é perdão. Seu filho comendo 5 biscoitos e nós pecando. Exatamente. Deixa ela terminar, vai em frente, termine. Ela diz alguma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu tenho uma pergunta. De onde você quer falar com ela? Ok, deixe ela terminar e depois fale. Sim, pode. A diferença entre seu filho comer 5 biscoitos e pecarmos contra Deus é que isso é questão de vida ou morte. Seu filho não morrerá por comer biscoitos. Pecar contra o Deus Santo resulta em sua ira eterna e condenação ao inferno, pois Deus é totalmente santo. Ele não pode dizer, tudo bem, dessa vez passa, depois conversamos. Ele não é assim, ele é completamente justo, ele é completamente reto, o que significa que se eu pecar contra ele, eu mereço ir para o inferno, e não há outro jeito. Essa é uma teologia que, aliás, não é lógica nem racional. Porque ele também é misericordioso e amoroso. Ele nos deu essa chance, se eu aceitar a expiação dele, certo? Há apenas uma forma de redenção, como ele disse quando Deus deu o fidyá, o Qurbani, para que Sayyidina Ibrahim substituísse seu filho. Se ele dissesse que faria sozinho, o filho morreria, certo? Ele aceitou o fidyá e o Qurbani, então também devemos aceitar o Qurbani de Cristo. Assim recebemos expiação, misericórdia e perdão, e a justiça de Deus é satisfeita. Veja, este não é um exemplo correto, pois Deus Abraão não errou ao pedir que ele levasse seu filho. Se ele tivesse cometido um erro e então Deus tivesse, você sabe, substituído o carneiro pelo filho, então sua analogia poderia estar correta. Foi um teste de Deus e Deus está testando se isso é precioso para você. Você vai pegá-lo e matá-lo? Abraão disse, sim, é o amor a Deus, não pecar contra Deus. Então isso é diferente, é uma teologia totalmente diferente. Isso é o mesmo.
Não. Veja, esta vida é um teste e Deus quer ver, por amor a Deus, o que você estaria disposto a sacrificar. Obrigado. É um bom teste. Você tem Lucas e Marcos, mas onde estão Mateus e João? Sim, boa pergunta. Dami, boa pergunta. Veja no teste, veja... Porque Deus sabe de tudo, certo? Subhanallah, Ele sabe de tudo. Então, como Ele pode nos testar em algo que Ele já entende e conhece? Boa pergunta. Aqui está a resposta. Dei aula na escola dominical por cerca de 9 anos. Certo? No primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, eu meio que já sabia. Sabe qual criança vai se sair bem? Porque pelo comportamento, frequência e obediência deles, já tenho uma ideia. Essa criança não vai melhorar. Essa criança é realmente atenta, né? Mesmo que eu saiba o resultado, até certo ponto, não significa que eu esteja forçando a criança a fazer algo. Deus é onisciente, já sabe tudo, mas ainda assim nos permite escolher. No dia do julgamento, ninguém poderá dizer que Deus o forçou a agir assim. Não, Deus vai dizer que te deu as oportunidades, as liberdades e o livre-arbítrio. Você é quem fez isso certo, ou você é quem cometeu o erro, sabe? No fim das contas, é isso. Você tem 2 livros e 2 teologias, certo? Agora, nossas teologias são tão boas quanto a credibilidade do livro. Correto? Sua teologia está vindo, é uma questão importante aqui. Sua teologia vem do seu livro, nossa teologia vem do Alcorão. Os 2 livros não podem estar certos juntos. Ou ambos estão errados, ou só um está certo. Você concorda com isso? Tudo bem, é um bom ponto de partida. Ok, tudo bem. Agora, um dos critérios de uma palavra de Deus, de um livro de Deus, é que ele não deve ser alterado. Não posso arriscar minha vida na eternidade em um livro que foi alterado. Por exemplo, se eu quero fazer um teste de direção, eu quero ter certeza de que estou baixando o manual do teste de direção do site do governo estadual e não de terceiros. Certo? Sites de spam. Quero ter certeza, não posso arriscar minha direção com o livro errado. Da mesma forma, não podemos arriscar nossa vida na eternidade com base no livro errado. Agora, um dos critérios é que ele precisa ser puro, protegido, sem nenhuma alteração. Sua definição de ideias puras e protegidas é bem diferente da nossa. Nós não achamos que a Bíblia seja palavra por palavra igual ao que está no céu, certo? Você acredita que o Alcorão é palavra por palavra público? Não, esse não é o ponto. Isso é uma interrupção, certo? Tipo, ela não deveria te interromper. Não, tudo bem, quero dizer, tudo bem, claro. Então, com certeza... Então, passando para outros pontos, este é um ponto... Claro, outro desvio. Tudo bem. É o seguinte, monólogo. É um diálogo, certo? Somos amigos, sem problema. Deixe ele terminar. Ok, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu dizer algo. Não discutimos o que está no céu ou na terra. Temos uma Bíblia tangível em mãos. Você tem um livro, um Alcorão tangível na nossa mão. Esqueça os céus, o que está lá em cima, certo? Ok. Podemos provar com evidências, tanto de memória quanto por escrito, que o Alcorão foi preservado. Mas historicamente isso não é nada preciso. Ok, você concorda que a Bíblia, nas palavras e na mensagem, é exatamente a mesma? O Novo Testamento? Ou você concorda que as palavras e a mensagem são ou foram alteradas? O que queria dizer é que elas precisam ser preservadas. Por isso quis abordar isso antes, pois sabia que seus argumentos dependeriam disso. Claro. Não achamos que uma vírgula ou palavras como é ou ó façam diferença, certo? Então, mudar isso não alteraria nada. O significado, a mensagem, as palavras juntas, construindo a mesma mensagem, nunca foi alterado. Sempre foi o mesmo. As variantes que você menciona são mínimas. Apenas mudam maiúsculas em locais diferentes, sem alterar o sentido da mensagem. Eu falei sobre a vírgula e o ponto final. Na verdade, não disse isso. Então são só palavras, não. Nesse sentido, então elas não foram alteradas. Ok, tudo bem. Então isso é uma discordância do ponto de vista histórico, sabe? Transmissão da Bíblia. Por exemplo, você tem muitas versões da Bíblia. A católica, a protestante, a grega, a ortodoxa, a siríaca, a copta. Todas elas são diferentes em seus conteúdos. As traduções são iguais ao original. Ok, qual é a diferença entre uma versão e uma tradução? Tradução é, suponha que eu tenha um documento de uma página. Eu posso traduzi-lo para diferentes idiomas. Isso é tradução. Suponha que eu tenha, por exemplo, 100 palavras em uma página. E agora...
Se eu fizer uma cópia disso escrevendo e eu só escrever 90 palavras ali, isso é uma versão do documento original. Essa é a diferença. Quando falamos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, há muitos manuscritos e todos diferem entre si. São como o conteúdo. Em que sentido? Tudo certo. Vou dar um exemplo. Marcos capítulo 16. Na King James são 20 versículos. Ah, claro. Certo. Então, agora nós não temos os autógrafos originais, tudo o que temos são todos esses manuscritos. Certo, cada um deles é diferente. Então, quando chegamos ao capítulo 16 de Marcos... O que mudou? Mudou no conteúdo? Não. Completo. Diferença no conteúdo, no número de versos? Então isso muda a mensagem do Evangelho? Ok, então a questão é essa. Você mencionou que o conteúdo é o mesmo e o significado é o mesmo, certo? Então, quando eu digo que o conteúdo mudou, estou dando um exemplo. Em um manuscrito grego da Bíblia, Marcos capítulo 16 vai do versículo 1 ao 20. Outro manuscrito grego tem apenas os versículos de 1 até o versículo 8, tudo bem? Isso é uma diferença, uma variação entre os dois manuscritos. Não é a vírgula o ponto final, certo? Nós temos milhares de manuscritos, então você pode comparar a maioria dos manuscritos. Tem algumas coisas, certo? Então, se eles são diferentes, se forem mais antigos, você pode confiar mais neles do que em manuscritos recém-encontrados. Como há muitos manuscritos, é possível comparar a maioria, principalmente os mais antigos, com os poucos que possuem variantes. Isso vai acontecer de qualquer forma. Um livro tão popular e difundido sempre terá variantes. Você está dizendo que a Bíblia mudou? Não é isso que digo. Digo que, ao juntar a maioria das variantes, principalmente as antigas... Você disse que a Bíblia mudou, mas a mensagem permaneceu. Não, eu não disse isso. Você também não disse isso. Mas você não pode ter os dois. Veja, você tem uma versão da Bíblia e todas são iguais, ou seja, ela não mudou. Não dá para afirmar que está tudo certo, pois existem versões diferentes dos manuscritos, algumas com mais ou menos passagens. Isso foi mudado. Você determina se um documento está correto de várias maneiras diferentes. Uma forma é comparar todos os manuscritos disponíveis desse documento. Comparado com o quê? Você não faz isso, não pode, entendeu? Ok. Suponha que eu tenha uma cópia, um original. Ok, tudo bem. Agora, tire isso da história. Isso foi destruído. Tudo o que você tem são esses pedaços e fragmentos. E agora você tem que ver qual desses manuscritos é o original. Você não tem o original, ninguém memorizou. Só pode trabalhar com o que tem. Quando se trata de qualquer coisa que temos na história, nós temos o original de alguma coisa? Então não. Não, espera aí. Isso determina se algo é verdadeiro ou não. E isso é feito comparando os manuscritos entre si. Porque agora há uma quantidade enorme para cada coisa. Como eles fazem isso? Pegam, por exemplo, João. Se houver 5 variantes, um comitê se reúne e segue um critério. Você sabe, o estilo da escrita e o papiro sobre o qual ela é feita. E eles têm o comitê, e se o comitê votar pela maioria e disser, sabe de uma coisa, esse segmento ou esse manuscrito com esse versículo, ele entra aqui com base na maioria. Não são apenas 5 manuscritos, são milhares. E eles não são de uma só região, eles vêm de todo o mundo. Não importa. Importa sim, pois uma mensagem se espalhar tão rápido pelo mundo é relevante. Como isso poderia estar errado? Como eu posso ter um documento tipo na Síria e outro tipo na Macedônia e em todas essas áreas diferentes e tudo mais? Eles estão dizendo a mesma coisa, eles nem sequer escolhem se isso é verdade. Eles não estão dizendo a mesma coisa. Por exemplo, eles são Marcos capítulo 1, versículo 1. Nos manuscritos mais antigos está escrito Jesus Cristo e para por aí. E então, nos manuscritos mais recentes, está escrito Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na King James diz Filho de Deus. Na NVRSV não diz que há uma diferença entre os dois versículos. Já que você não pode ter certeza porque não tem o original diz Filho de Deus ali em cima ou não? Já que você não tem o original, alguns compiladores da Bíblia colocam Filho de Deus, outros não colocam Filho de Deus, e isso é uma diferença teológica. Não é assim. Não, só estou dizendo, Sabel, é isso. Você explicou bem como eles decidem o que é certo. Você está ignorando a igreja primitiva, os primeiros cristãos, cujos escritos possuímos. E então eles citavam a Bíblia.
Eles não memorizavam a Bíblia. Você disse que ninguém memorizava. Eles não memorizavam a Bíblia. Não, eles não faziam isso. Não, 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 não. As cartas deles hoje, a igreja primitiva, eles são chamados de pais da igreja primitiva. Então eles foram ensinados pelo apóstolo João, apóstolo Paulo, coisas assim. Me dê um exemplo. Me mostre uma fonte histórica, atual, enciclopédia ou jornal que afirme que eles memorizaram isso. Primeiro, não há uma única coisa. Leia você mesmo, meu amigo. Eles têm suas cartas e citam a Bíblia nelas. Se eles têm a Bíblia à frente, como afirmar que a memorizaram? Bem, estou dizendo que você disse que ninguém memorizou a Bíblia. Eles pelo menos memorizaram parte da Bíblia. Doutrinas essenciais da Bíblia. Algumas são diferentes. Não, seguimos as mesmas doutrinas deles. Os primeiros cristãos criam que Jesus Cristo é filho, mas não biologicamente. Cremos que Jesus Cristo é Deus e filho em sentido espiritual, não biológico. É o mesmo, meu amigo. Então, o que estou dizendo é que você concorda que a Bíblia, nem toda a Bíblia é igual. Houve variantes nos manuscritos. Então, no final das contas, eu não posso confiar em um livro que não é 100% puro para a minha eternidade. É? Sim, sua amiga disse isso e te interrompeu, como mencionei antes. Com base em fatos históricos, você supõe que o Alcorão mudou bastante ao longo do tempo. Me diga, me dê um. Nós vamos chegar a isso. Ok, tudo bem. Você acredita que é tipo palavra por palavra, e é isso que faz ser tão bom, né? Então isso faz ser perfeito. Nós não acreditamos na mesma coisa sobre a Bíblia, mas a Bíblia foi inspirada por palavras por palavras de homens, através do Espírito Santo, tudo bem? O fato de algo mudar não altera a mensagem do Evangelho. Então é isso, é um argumento diferente. Isso não é verdade, isso não é um nome. Nós apenas afirmamos que o Alcorão foi alterado. Então nós só queremos saber a prova. Você fez uma grande afirmação. Nós só queremos saber a prova. Você pode dizer que não sabe. Eu disse que vamos chegar lá porque ainda estamos falando sobre isso. Você pode falar sobre isso antes? Esperem então, novamente, todos os cristãos aqui, vocês reconhecem que houve mudanças na Bíblia. Elas podem ser pequenas, podem ser grandes, pode não ter mudado o significado. Esse não é o ponto. A questão é, a Bíblia foi mudada? Quando você afirma que a Bíblia foi alterada... Ok, tudo bem, deixa eu só fazer. Ok, espera aí. Então você tem Marcos... Ok, você tem o capítulo 16 de Marcos. Agora me diga com confiança, com evidências. Você pode afirmar com evidências que os autógrafos originais incluíam Marcos, capítulo 16? Tinha 20 versículos lá, tinha 8 versículos lá. Não diga por emoção, diga com evidências. Sabemos que essa não é a versão mais longa, pois, como ela disse, consultamos os manuscritos mais antigos. Então, quanto mais antigo, melhor. Na maioria das vezes. Como você sabe disso? Bem, porque eles estão mais próximos da época em que foi escrito. E nós recorremos aos primeiros pais da igreja, que citam a Bíblia, que conheceram os autores. Então lembre-se, os primeiros pais da igreja conheceram os autores dos evangelhos. Eles não são apenas pessoas inventadas, eles foram ensinados, foram discipulados por eles. Existem duas versões diferentes da Bíblia e você não possui os manuscritos originais. E você não pode afirmar com certeza que tinha 20 ou que não tem. Isso não foi o que eu disse, de jeito nenhum. Eu não disse nada disso. Acho que você me entendeu mal. Eu não falei nada disso. Então cite um pai da igreja que afirme haver apenas 8 versículos. Há muitos pais da igreja que você pode... Nenhum. Por isso estudei isso. Claro. Se você quiser procurar o Santo Carpa, Clemente de Roma... Então... Muitos citaram isso. Citar o quê? Os evangelhos... Não. Em suas cartas. Não. A questão é a seguinte. Algum cristão com confiança, com evidências, que possa me dizer se o capítulo 16 de Marcos tem 8 versículos ou 20 versículos? Não. Ele não disse. Ele apenas falou de forma geral. Eu disse, se olharmos os manuscritos mais antigos, IS, A, B e L, a questão é essa. Não nos preocupamos com isso porque não muda que Jesus Cristo é o único Salvador. Esse é um ponto e uma coisa diferente. Esse é o ponto. Ele não altera a mensagem do Evangelho, independentemente do tamanho da versão. Você está focando nisso novamente. Podemos saber com certeza o que é verdadeiro ou não. Não, nós não podemos. Nós não podemos. Nós podemos rejeitar isso, mas tudo bem. Não, tudo bem. Nada muda, então quase não importa. Mostre-me, tudo bem, qual padre da igreja citou Marcos 16 dizendo que tem 8 versículos? Eu ficaria feliz em encontrar isso. Aliás, não há. Eu disse que posso te enviar, mas não sei todas as igrejas de cabeça. Ok, segundo ponto.
Exemplo, um João 5,7, King James, diz que no céu há 3 testemunhas, Pai, Filho e Espírito Santo. As versões atuais não têm, não. Nós sabemos disso, sim, certo. Então agora você tem 2 versões da Bíblia. Ambas têm redações diferentes. Uma tem essas palavras, a outra não tem o versículo. Manuscritos, não veja, o rei Tiago foi baseado em certos manuscritos gregos. A nova versão internacional foi baseada em certos manuscritos gregos. Sim, mas também manuscritos gregos, aliás, certo? Então, sim, você tem 2 manuscritos gregos e manuscritos latinos que têm essas palavras. E alguns manuscritos que não têm esse versículo. Agora, a questão é que, como você não tem HUFAS, ou seja, memorizadores, e não tem os autógrafos originais, você nunca pode ter certeza 100% essa parte pertence à Bíblia ou não. Temos essa certeza sobre o Alcorão. Você não tem. Ok, obrigado pela explicação. Já sabemos disso faz tempo. É muito comum sabermos que esse versículo foi adicionado posteriormente aos manuscritos, porque voltamos aos manuscritos mais antigos. Então, novamente, se esse versículo, por exemplo, foi adicionado, nós já sabemos que Deus está provando isso, de acordo com as Escrituras, mesmo que isso tenha sido removido. Então, tentando dizer, nós temos uma compreensão diferente do que significa uma escritura vir de Deus. Não acreditamos nas tábuas celestiais, nem que o Alcorão está nelas ou que essa foi a revelação exata dada pelos anjos de real a Muhammad. Não acreditamos nisso, nem que a palavra de Deus está no céu. Esse é um ponto diferente sobre o céu. O que digo é o livro na terra. Nós temos um entendimento diferente. Ok, Então, Brecht, aqui vai uma pergunta. Você acha possível reconstruir um Novo Testamento idêntico aos autógrafos originais? Essa nem é uma pergunta justa. Não, espera aí. Veja, você consegue reconstruir um Novo Testamento que seja exatamente igual aos manuscritos originais? Se você fizer a mesma pergunta para Akram, ele diria assim, para o Alcorão. Mesmo se todas as cópias do Alcorão forem destruídas, os memorizadores atuais podem reescrevê-lo completamente. Vai ser igual. Consegue fazer isso com o Novo Testamento? Então, a questão é que, pela nossa definição de palavra, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia diz, no princípio era a palavra, com P maiúsculo, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra estava com Deus. Então, a palavra de Deus é Jesus. Mas o grego não tem maiúsculas, o inglês não tem, sabe? O grego não tem maiúsculas. Nós discutimos sobre essas semânticas, mas a verdade é que Jesus veio e ele veio para te libertar dos seus pecados. Ele veio me libertar dos pecados. Então nós entramos em todos esses detalhes. Podemos conversar e discutir. Não se trata de discutir. É sobre o que você acredita que Jesus seja. Você mencionou nossas semelhanças antes e realmente temos. Você tem 2 olhos. Tenho 2 olhos. Fomos criados à imagem de Deus. Nós temos essas semelhanças, mas nossas diferenças são enormes. Tudo depende do que você acredita. Quem é Jesus? A propósito, a quem Jesus adorava? A quem Jesus adorava? A quem Jesus adorava? Ele adorava o Pai. É isso aí. Sim, se Jesus adorava o Pai, nós também devemos adorar o Criador. Então estamos prestes a orar. Então, uma coisa que mencionei na minha apresentação é que para alguém ser Deus, ele deve ter conhecimento do futuro. Ok, conhecimento do futuro. Eles devem ser oniscientes, certo? Agora, quando olhamos para Jesus, quando as pessoas perguntaram a ele em Marcos 13:32, quando será o último dia, Jesus deu uma resposta dizendo que ele não tem conhecimento do futuro. Quando Jesus se tornou... O que ele disse? O que ele disse? Certo? Ele disse... Só quem? O Pai. Ok, só um segundo. Então ele disse, só o Pai. Isso exclui o Espírito Santo e Jesus da equação. Então, ou ele tinha, não segura. Ou ele tinha o conhecimento e disse, eu não sei. Se ele disse, eu não sei, tendo o conhecimento, então Deus me livre, ele é um mentiroso. Então, se ele não tinha o conhecimento e disse a verdade, eu não tenho o conhecimento, isso significa que ele não pode ser Deus.